Olá, oi, boa noite. Olá, ei Lili, você entrou. Você foi a primeira. Pessoal, boa noite. Meu nome é Carolina Sarmento. Eu sou médica paliativista, médica intensivista. E hoje, num dia super especial, que é o Dia Nacional da Saúde, dia 5 de agosto, a gente está dando um pontapé num projeto, que é um projeto desenhado com muito carinho. É uma série de conversas sobre cuidado paliativo com especialistas desse Brasil inteiro. São conversas destinadas a público geral, a pessoas que queiram saber mais sobre saúde, sobre boas práticas em saúde, sobre cuidado paliativo. É uma conversa que é muito destinada para pacientes, é uma conversa que é muito destinada a profissionais de saúde, a estudantes da área da saúde também. E vocês vão ver que nessas nossas conversas a gente vai falar com muitas pessoas, pessoas que têm formação e que são bastante referências no nosso cenário em cuidado paliativo. Essa jornada ela tem um sentido lógico. Imagina que os temas foram desenhados de maneira progressiva, de maneira crescente, em complexidade, em assuntos pertinentes a cuidado paliativo. E eu espero que vocês estejam com a gente nessa jornada, uma jornada que é para ser leve, acessível a todo mundo, rica em conhecimento e que possa, sim, trazer bastante impacto e bastante melhora, bastante também que atenda também a uma necessidade crescente que as pessoas tenham em conhecer cuidado paliativo, em desmistificar cuidado paliativo e, de certa forma, entender como a gente pode trabalhar de maneira tão assertiva em cuidado paliativo também. Já já a nossa convidada de hoje vai entrar. Ela é a Ellen é uma fisioterapeuta, ela é de Brasília. Ellen também é capixaba, então vocês vão perceber que hoje é uma live capixaba e eu fico muito feliz em poder propiciar uma conversa entre pessoas do meu estado. E eu espero, sim, que vocês estejam muito bem-vindos, que vocês gostem dessa conversa e do que a gente vai propiciar aqui. A Ellen já chegou, então vamos lá. Eu espero que vocês me desculpem caso alguma falha role, até porque eu sou uma iniciante nessas coisas de live. Olá! Olha ela, deu certo, tá vendo? Viram disso? Sabia que ia dar certo. Muito bem, Estou eu aqui fui com ver minha brusinha. você tá de brusinha, que linda! Lógico! Eu tava, mas eu fiquei com frio. Acho que é um pouquinho de nervoso também. Vou botar Então, um eu botei agasalho. uma blusinha. Que bom. Pois é, Bem-vinda, estamos Ellen. aqui. Obrigada. Estou muito feliz de poder estar aqui conversando um pouquinho com você, Muito né? bem. Então, assim, é uma honra, né? Então, receber um convite, né, principalmente de uma médica, convidar uma fisioterapeuta, é uma honra muito Imagina, grande, né? imagina, Então, Ellen. assim, e acho que realmente só os cuidados paliativos para proporcionar isso, porque o nosso pensamento, né, quanto equipe, né, realmente é uma hierarquia horizontal, né? Então, todo mundo tem aí a contribuir nesse cuidado com o paciente, né? Então, realmente não podia ser diferente. Então, mas eu fico muito feliz, muito honrada. Eu que me sinto Obrigada honrada mesmo. de você ter aceitado, e eu acho que essa questão da gente colocar todo mundo no mesmo nível de conversa e, de certa forma, fazendo uma assistência transdisciplinar para o paciente, isso importa muito. E Sim. para mim é uma honra ter você aqui. Eu vou te apresentar rapidinho, mas assim, Ellen, como eu falei, é fisioterapeuta, ela é especialista em oncologia, né, pelo Hospital Pérola Baito em São Paulo, especialista em cuidado paliativo pelo Sírio-Libanês. Ellen tem uma vasta bagagem profissional em gestão de fisioterapia, ela coordena atualmente o serviço, né, de fisioterapia do Hospital da F-Star, que é um hospital da Rede Dol, um hospital muito grande. Ela coordena a pós-graduação também em Brasília, chamada Interfísio. Ela é coordenadora da oncologia da Qualifis do Distrito Federal. Gente, que currículo desse tamanho, né? E é diretora administrativa da ABFO. Me explica o que é a É, ABFO. a BFO é a nossa associação, Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia. Então,
é uma associação nova, né? Na verdade, a nossa especialidade, fisioterapia em oncologia, é uma especialidade nova, né? Então, a Uhum. gente tem aí 11 anos apenas de especialidade, e essa é a nossa associação brasileira, e eu faço parte dessa atual diretoria. Perfeito, Ellen. E deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que você faz o que você faz? Eu faço porque eu faço, que é a minha missão. E eu descobri que é uma missão. Uhum. E isso não é assim, não aconteceu assim, eu vou para esse caminho porque não, as coisas foram acontecendo, né? Então, quando eu saí daí do Espírito Santo, eu me formei na UVV Uhum. e depois de 6 meses de formada eu vim para Brasília, né? Uhum. Realmente, até convite do meu irmão é médico, oncologista também, Uhum. feito a formação dele aí, né, na UFES, Uhum. e eu vim, porque ele, né, justamente você tem que começar em algum lugar, então venha Uhum. para Brasília, que Brasília é a cidade das oportunidades, né? Assim como foi criada e ainda continua, inclusive por ser uma cidade nova. E eu vim para cá. E aí, assim, nesse primeiro momento, não procurei nada em relação à oncologia, né, muito menos cuidados paliativos, porque jamais a Uhum. gente tem isso na graduação, É. né? Então, nem sabia, você forma, muitas vezes Uhum. nem sabendo o que são os cuidados paliativos, né? E aí, assim, com o passar dos anos, eu fui vendo justamente essa atuação da fisioterapia e oncologia, essa nova especialidade, eu resolvi me especializar na área, e aí onde tudo começou. Então, assim, você acaba descobrindo o seu propósito de vida com os pacientes oncológicos nesse decorrer, então, uma especialização desde 2011. Então, desde 2011, eu só trabalho com oncologia. Perfeito. E aí, quando eu comecei a trabalhar numa enfermaria oncológica, foi quando eu descobri os cuidados paliativos na minha vida. Uhum. Então, e é onde eu comecei a trabalhar com uma médica paliativista, a doutora Suelen, maravilhosa, Suelen Medeiros. E aí eu comecei a ver, mudar o olhar, que a gente já muda o nosso olhar quando a gente entra na oncologia, né? Mas Uhum. aí a gente ainda muda ainda mais quando você realmente começa a trabalhar, a vivenciar, né? Viver o cuidado paliativo, né? E aí foi quando eu fiz um curso da Ana Cláudia Arantes, aqui em Brasília, um final de semana de imersão. E foi Uhum. quando eu falei assim, gente, eu preciso ter essa formação, que eu preciso ser essa profissional paliativista. E aí Uhum. eu fui buscar. E aí fui fazer a minha especialização no Sírio-Libanês, com aquela equipe, assim, fantástica, uma equipe de verdadeiros mentores dos cuidados paliativos, né? Quem Uhum. passou pela aquela especialização tem esse mesmo sentimento, compartilha desse mesmo sentimento, né? E Certamente. não é exatamente isso. E aí, assim, o mundo se abriu, né? E Uhum. aí foi realmente dia após dia reafirmando que realmente é uma missão, é a missão do cuidar do ser humano, né? Entendi. Ellen, e quem é você quando ninguém está te vendo? Quando você deixa a fisioterapeuta de lado, quem é a Ellen? A Ellen é uma pessoa assim, esse momento, hoje, eu falo que eu sou uma pessoa muito estressada. Nós estamos vivendo um momento de estresse muito grande. Então, a Ellen de hoje não é a Ellen que é mesmo, sabe? Mas assim, eu sou uma pessoa alegre, eu gosto de sair, gosto de interagir com os amigos, eu tenho meu hobby que é a capoeira, gosto de ir para capoeira, né? Então, sou uma pessoa como todos, né? Nós somos pessoas, seres humanos normais, com todos os nossos defeitos, com as nossas qualidades, e que cuida de ser humano em sofrimento, no caso, no meu caso específico, de pacientes com câncer, né? Aham. Muito bem. E essa sou eu, mas hoje eu não sou assim, eu não estou assim, porque realmente a gente tá bem estressante tudo Em isso que a gente tempos está difíceis, vivendo né? de, né? Então essa pandemia realmente veio para dar uma rasteira, né, gente, né? É verdade. Como a gente tem aprendido algumas coisas, né? Mas Sim, vamos com lá. certeza. Nosso Vamos assunto lá. é e o que não é cuidado paliativo. Então vamos começar do que é cuidado paliativo. Conta pra gente, Ellen. O que é cuidado Uhum. paliativo, no final das contas? Bom, se a gente pegar realmente, fazer um resumão do que é o cuidado paliativo,
Tá Cuidado bom. paliativo é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes que têm uma doença que oferece risco de vida, né? Ah, E que estão em sofrimento físico, psicossocial e espiritual, né? E a base do cuidado paliativo é esse manejo de sintomas, é o cuidado com o sofrimento humano. uhum. Então, cuidado paliativo é tratar o ser humano com uma doença e não tratar a doença. Isso é cuidado paliativo. Entendi. Muitas vezes, Ellen, e você talvez me diga se você percebe isso na sua prática do dia a dia, profissionais de saúde e às vezes muitos médicos têm a ideia de que cuidado paliativo é a mesmíssima coisa de cuidado de final de vida. Não é Sim, verdade? é verdade que tem esse conceito. Um Isso. conceito, um conceito enraizado na nossa sociedade, né? Sim. Mas justamente esse conceito, né, ele está enraizado na sociedade, mas ele é um conceito de um modelo ultrapassado, né? Então, um modelo que inicialmente, realmente a Organização Mundial da Saúde colocou esse modelo dicotômico, mas ela Aham. própria reformulou, né, duas vezes a sua definição, justamente para a gente, né, tirar esse modelo dicotômico na cabeça, que é onde eu tenho tratamento curativo, acabou o tratamento curativo, eu começo cuidado paliativo, né? Então, eu fico triste. Por quê? Porque, principalmente quando são os médicos, porque eu me deparo com um médico desatualizado, né? Essa é a grande verdade. Então, eu que sou paliativista, quando me deparo, e muitas vezes eu nem consigo, né, dar o segundo passo, porque já vem aquela, né, hierarquia, e, Uhum. e aí torna-se isso mais difícil. Diferente se é um outro profissional da área da saúde, né, uma equipe multiprofissional, onde eu consigo mais acesso, né? Uhum. Então, justamente para poder exercer esse papel educacional, que eu acho que Uhum. é isso, né, que Você falou, falta você falou ainda. bem essa questão dicotômica, né? Parece que o paciente vem falando de tratamento modificador de doença e parece que o Isso. dia É, acorda nublado e ele vira paliativo, né? Isso é exato. terrível. Isso, além de Terrível. antigo, de desatualizado, ainda infelizmente é muito prevalente, né? E É. muito prevalente, infelizmente, na minha classe. Eu estou falando isso e eu falo isso às vezes assim, triste, né? Porque é aquela coisa, né, da gente tentar desmistificar que cuidado paliativo, de Uhum. fato, não é a mesma coisa de cuidado de final de vida. E as Exato. pessoas têm uma dificuldade, né, Ellen? Conta para mim um pouquinho como é que é essa questão de cuidado paliativo, quando pode começar, se pode, de fato, caminhar junto com o tratamento modificador de doença. Como é que Uhum. você Perfeito. vive isso? Realmente, esse é o modelo ideal, né? O cuidado paliativo, iniciando no momento do diagnóstico de uma doença, onde no momento do diagnóstico nós temos muito sofrimento, né? De Aham. paciente, de família, nós temos sintomas às vezes mal controlados. Então, por Certo? eu apresentar esses dois fatores, ele já tem indicação de cuidados paliativos. Uhum. Então, se eu consigo realmente mudar esse olhar do médico para reconhecer isso e ele já indicar os cuidados paliativos desde o diagnóstico, com certeza a gente consegue eliminar esse modelo dicotômico. E a gente sabe que sim, o cuidado paliativo ele pode e ele deve andar lado a lado com o tratamento modificador de doença, né? Então, e ao passo que quando a doença vai progredindo, né, vai tomando o seu curso natural, em que realmente eu não tenho mais, né, chances desse tratamento modificador de doença, aí sim eu começo realmente uma abordagem de cuidados de suporte mesmo, né, de controle de sintomas. Mas isso também não quer dizer que o médico vai abandonar, né? O médico que faz o tratamento modificador de doença. Então, Exatamente. são nesse contexto, né? Então, quando às vezes as pessoas me questionam em relação né, o cuidado paliativo com morte, eu costumo dizer que realmente a terminalidade, né, a fase final de vida,
aí sim é o ápice dos cuidados paliativos. Mas é um cuidado que ele já tem que ser começado lá atrás, né? Justamente para a gente conseguir cuidar do ser humano nesse trajeto todo, né? De doença. Exato. Ellen, é possível a gente falar de cuidado paliativo para pacientes que têm uma doença que ameaça a vida, mas que essa doença possa ser uma doença, inclusive, tratável, curável? A gente pode falar uma doença com bom prognóstico que ameace a vida, a gente pode colocar cuidado paliativo nessa jogada? Sim, a gente precisa pensar muito fora da caixa, né? Então, a gente precisa realmente pensar nesse controle de sintomas, nesse manejo do sofrimento. Porque não é, né? Ela tem uma doença que causa muitos sintomas, que precisam ser controlados, e que causa muito sofrimento. Então, tem indicação de cuidados paliativos. Isso é muito curioso, Carol, porque como eu falo, né? Estou sempre falando sobre os cuidados paliativos, uma amiga minha que é dentista, Uhum. ela me trouxe isso da dor orofacial. Ela falou assim, a gente não pode falar de cuidados paliativos na dor orofacial? Menina, isso me deixou assim com uma pulga atrás da orelha, que eu falei, não, deixa eu pesquisar. E você não acha nada. A única coisa que você acha relacionada a uma dor orofacial e os cuidados paliativos são pacientes em câncer de cabeça e pescoço. E os outros? Né? Que evoluem realmente a dor mal controlada, né, gera ao sofrimento. E por que eu não posso abordar os cuidados paliativos nesse contexto também? Então, realmente, é pensar fora da caixinha, né? É a gente não ficar realmente ali, existe sim, claro, tem a definição, mas existe um outro lado de controle de sintomas e de manejo de sofrimento que a gente vai, sim, pode sim atuar, independente se esse paciente tem uma doença incurável. O que você Perfeito. acha sobre isso? Eu Te sou devolvo a totalmente a pergunta. favor. Eu sou totalmente a favor. Inclusive, por exemplo, justamente quando eu dou aulas e cito um exemplo na prática sobre isso, o meu exemplo seria o seguinte: se eu, mulher jovem, licença, eu vou me chamar de mulher jovem hoje, né? Claro. Super jovem, se eu tivesse, por exemplo, um diagnóstico de câncer de mama, exatamente hoje. E o meu oncologista, mesmo que o meu nódulo fosse localizado, e mesmo que ele falasse, Carol, vamos lá, é quimio-neo para a gente reduzir, daqui a pouco a gente vai fazer cirurgia, e a gente vai fazer mais químio, mais rádio, com chance de você ficar curada. Eu ia adorar que esse oncologista me referenciasse para o cuidado paliativo no D0. Porque por mais que às vezes eu não tivesse dor aqui na minha topografia de lesão, com certeza a minha cabeça ia estar fervendo, eu ia estar num Claro. bata sofrimento psicológico, pensando o que vai ser de mim, será que eu vou ter condição de tocar a vida? Vou estar deprimida, vou estar ansiosa, vou estar com medo, vou estar insone. Exatamente. E isso não é indicação de cuidados paliativos, tudo isso que você falou. Exato. Eu vou estar, às vezes, até com sofrimento espiritual. Por que isso foi Sim, acontecer? Deus me abandonou? Será que tem alguma coisa sim, que eu possa fazer? E exato. outras coisas, né? O sofrimento social, né? Nossa, eu vou perder uma mama. E aí, será que meu marido vai continuar gostando de mim? Será que eu vou ficar careca? Como é que eu vou trabalhar? Como é que vai ser minha vida? Como é que eu vou dar conta de continuar fazendo as coisas que eu gosto de fazer? Então, eu vou estar em sofrimento. Então, por Com que não certeza. eu posso já ter muito de tratamento modificador de doença para ser oferecido, um pouquinho de cuidado paliativo desde o início? Mesmo que a Sim, minha doença seja um exemplo de doença que possa dar bom e eu possa, inclusive, ter uma sobrevida muito longa ou, quem sabe, até ser curada. Então, exatamente. eu acho que é extremamente pertinente a gente trazer exemplos práticos sobre isso e falar que é possível e é necessário, inclusive para a gente ter impacto positivo em qualidade de vida de paciente e familiar, a gente chamar isso o mais cedo possível. Exatamente. Porque, Carol, você tocou no assunto do câncer, mesmo esse câncer, né, com alto poder de cura, de tratamento, né, o tratamento modificador de doença, mas que paciente oncológico que recebe um diagnóstico de câncer que não pensa na morte? Exato. Que paciente oncológico que recebe diagnóstico de câncer que não pensa em ressignificar a sua vida, que não pensa em sentido de vida, né? E que Então, isso é paciente uma também que não fala. sofre. E que não sofre. Exatamente, exato. Então, assim, e eles trazem muito isso em suas falas, né, que não é só um, não são dois ou três, são vários, de que o Uhum. diagnóstico de câncer foi um divisor de águas na vida dele. Uhum. Justamente por isso, porque ele lida com sofrimento, ele ressignifica
todo o sofrimento. Então, realmente, tem sim, que na verdade tem que ser obrigatório. Não Desde o é? desejo, né? Mas agora eu vou É. te perguntar, é só câncer, Ellen? Não, Cuidado não é só paliativo é só câncer, tratamento psicológico? Fala aí o que de você que tem forma estudado alguma. muito sobre isso. Então, a gente pode incluir nesse rol de doenças as doenças cardíacas, as pneumopatias crônicas, as demências, né, os pacientes com HIV positivo, a própria diabetes, Uhum, né? Então, a gente tem realmente uma gama, né, de pacientes, de doenças que vão se beneficiar, né? É porque a minha opinião em relação a isso, de a gente achar que é só com câncer, porque foi com câncer que foi tudo difundido, né? Então, eu acho que justamente é outro modelo enraizado na sociedade, que é um modelo hoje ultrapassado, né? uhum, Então, assim, o que a gente precisa hoje é realmente todo profissional da saúde ele tem o dever de ter conhecimentos básicos, atuais, sobre os cuidados paliativos, né? Então, certamente. para justamente não haver atropelamento de nada e nem realmente de termos, né, que, Nossa Senhora, né, dá até uma síncope quando a gente ouve. Ó, pessoal, vocês podem mandar pergunta. Eu tô até tomando nota aqui. A Tânia mandou Ah, uma ótimo. pergunta aqui. A Tânia, eu conheço a Tânia de perto. A Tânia, ela é assistente social, Ah, que especialista em legal. cuidado Ai, paliativo meu no hospital Deus. pediátrico. Veja bem, Nossa! ela puxou um nicho aqui que eu vou puxar você. Crianças são candidatas a cuidado paliativo, Ellen? Sim, com certeza, né? Então, eu não tenho experiência Uhum, prática, né? Mas uhum, com certeza são, né? E justamente por todas essas doenças que a gente trouxe, né? uhum. E a gente ainda pode vir, né, falar em relação à própria UTI, você como médica intensivista, né? Quem precisa de cuidados paliativos dentro de uma UTI? Todo mundo. Uhum. Todo mundo tem sofrimento, todo mundo tem um estresse traumático, todo mundo tem sintomas mal controlados, senão você não estaria na UTI, não é? Então, Certamente. assim, cuidado paliativos para todos. Ela puxou uma coisa aqui que faz muito sentido. Ela puxou a pecha do paciente falcêmico. E eu vou puxar outra, até no grupo pediátrico. O paciente com fibrose cística. São crianças que têm um Exatamente, sofrimento gigantesco numa infância e exatamente. numa vida inteira. E não só a criança, a família que está em Sim, volta. É um sofrimento que é físico, é um sofrimento que é psicológico, é um sofrimento que é social. Essa criança não consegue fazer as coisas que uma criança gosta de fazer e faz na sua infância. Então, também é pertinente a gente olhar com esses olhos de sim oferecer cuidado sim, paliativo para as crianças, né? sim, Ellen, com vou puxar um certeza. outro assunto aqui. As Vamos maiores lá. dificuldades que você percebe nos profissionais de saúde, dos médicos também, podemos falar aqui abertamente, viu? No tocante ao cuidado paliativo. Então, isso que a gente citou, né, previamente, em relação a conceitos mesmo desatualizados, Aham. né, e essa é a minha maior dificuldade em relação aos médicos, né, a minha maior dificuldade às vezes é o acesso, por eu mesmo ser, eu sou fisioterapeuta, sou da equipe multi, então, às vezes esse acesso é mais difícil, né, diferente, por exemplo, né, se a gente for trazer aqui em relação aos oncologistas. Os oncologistas, justamente, né, eles já têm, na verdade, assim, eles são mais abertos, né? Uhum. Então, justamente a gente consegue trabalhar melhor. Então, essa é uma grande barreira, né? Uhum. Então, assim, uma dificuldade também é, às vezes, você presenciar algumas condutas que você sabe que aquilo está trazendo sofrimento para aquele paciente. E eu mesma, Ellen, né, não consigo mudar aquele cenário. Então, isso, isso é muito ruim, né? Isso já aconteceu várias vezes, é uma coisa que realmente acontece, Uhum. né? E, enfim, eu tenho que engolir seco. E, e ao ponto que, assim, com a equipe multi também a gente vê isso, essa questão do profissional desatualizado em Uhum. conceitos de cuidados paliativos, né? Uhum. E às vezes realmente com modelos, né, de conduta ultrapassados, né? E é difícil a gente chegar aí, né, meter a colher no meio,
Uhum. falando um português mais claro, né? Então, se bater no peito, dá licença, eu sou paliativista, eu vou fazer isso. Não, mesmo porque a gente não faz cuidado paliativo sozinho, né? Uhum. Então, a gente sabe que realmente é preciso de uma equipe. E eu Uhum. acho que aí, nesses casos, a educação, o conhecimento é a melhor forma da gente poder tentar mudar o nosso cenário, né? Uhum. Eu entendi. Às Mas, vezes também eu acho que a gente tem um modelo de saúde, de formação do profissional, que é um modelo que é muito invasor, ele é treinado para substituir funções, treinado para focar somente no doente ficar bom, o doente ficar é, curado, o paciente, né, ficar curado. E a uhum, gente, de certa forma, esquece às vezes de colocar um óculos. Eu falo que a gente vestisse uma lente no olho e que com essa lente a gente começasse a enxergar algumas outras coisas. Por exemplo, o conforto, por exemplo, o sofrimento, por exemplo, outras coisas farmacológicas e não farmacológicas que a gente possa fazer, de certa forma também visando o bem-estar, o alívio de sofrimento, o controle de sintoma. A gente é muito pouco treinado para isso enquanto profissional de sim, saúde, infelizmente, né? Eu torço para que a gente veja uma geração vindo, onde essa geração de profissionais, por isso que eu sempre brinco, a gente precisa plantar sementinha, sim, ensinar, sim, para que de fato venham profissionais diferentes, né? é, Agora eu vou é até fazer uma verdade. outra pergunta, Ellen. Os profissionais têm uma certa resistência de indicar cuidado paliativo, você acha isso? Eu acho que a gente ainda encontra. Eu Aham. acho que é uma realidade. Acho que sim, é um cenário que ele vem mudando, Uhum, justamente por nossas ações, nós profissionais paliativistas com as nossas ações, uhum, realmente. Então, assim, então eu acho que isso acontece sim muito uhum, ainda, uhum, infelizmente. Mas é uma realidade que eu acho que a gente pode mudar, acredito que vai mudar, né? Então, até porque a gente levar nesse conceito da pandemia, né? uhum, Então, no início da pandemia, quando a gente começou a associar cuidados paliativos, né, com as crises humanitárias, que tem essa íntima relação, muita uhum, gente não entendeu, né? uhum, Então, assim, participei de um cenário que as pessoas falaram assim, nossa, não tem nada a ver. Tipo assim, uhum, eu era louca de estar comentando esse assunto, assim, uhum, né? E aí, assim, você tem que, às vezes, realmente se calar, ficar quieto, que eu não vou ficar dando um murro em ponta de faca, como diz o meu pai, né? uhum, Porque você vai lá tentando e não consegue, mas que hoje isso já está diferente, né? As aham, pessoas já conseguiram, e é justamente por isso, né? uhum, Justamente por isso, por essas nossas ações, que uhum, aí eu acho que é justamente isso, plantar sementes, né? aham. É, Então, hum, comentou uma coisinha aqui que, de fato, eu estou vendo até o pessoal comentando. Eu vou até puxar alguns ganchos que os vamos meninos lá. colocaram. O Giovanni falou que provavelmente isso é por falta de informação, que essa Sim, resistência que os profissionais têm de indicar cuidado paliativo e, de certa forma, achar que o cuidado paliativo só tem que entrar na fase de final de vida, né? Isso é falta de uhum, informação. E essa sim. informação, muitas vezes, teria que começar, idealmente, até na graduação, como a Giane colocou aqui. Os meninos também puxaram que a gente não consegue, de certa forma, também conseguir trabalhar tudo isso se por acaso a gente não trabalha em equipe, uma equipe trans, idealmente, né, Ellen? Exato, exato. Então, o que eu costumo falar é o seguinte, porque até acho que eu vi uma pergunta aqui em relação ao sofrimento, né? Porque o que cabe a nós, né? Porque já me questionaram no sentido de que, nossa, então você consegue abordar tudo isso com o seu paciente, né? Não, não mesmo. Existem profissionais para isso. O que eu consigo é identificar para poder sim encaminhar. E é esse o nosso Direcionar a papel. demanda, né? E É direcionar. justamente direcionar para onde realmente, qual é o profissional que é adequado para tratar aquele sofrimento, né? Então, assim, teve essa que eu acho que teve aqui, ó, como cuidar do sofrimento emocional sem um bom manejo de sintoma físico, social ou espiritual? Difícil, realmente. Por quê? Então, a gente sabe que todas essas dimensões, se eu tenho, né, algum desequilíbrio nessas de outras dimensões, elas vão interferir diretamente no seu sintoma físico, né? Então, muitas vezes o profissional ele está preocupado só no manejo do sintoma físico, não consegue, porque ele não consegue olhar para o ser humano.
Porque eu só consigo fazer isso se eu olho para o ser humano com a doença. Agora, se eu trato somente doença e sintoma, dificilmente eu vou conseguir manejar. Concorda comigo? Ou você... Totalmente, Né? totalmente. A Então, gente não assim, adianta ser um profissional, de certa forma, especializado, né? Como você é, como outros tantos são aqui, até que estão assistindo a gente. Mas você sozinho não faz verão. Essa andorinha sozinha não rola de fazer esse verão acontecer. A gente tem é, que trabalhar em equipe, né? Não adianta. E vão ter casos, por exemplo, que o meu papel como médica, Ellen, ele é secundário. De certa forma, o maior sofrimento ali em questão é um sofrimento psicológico, que aí eu vou ter que com chegar e falar certeza. assim, psico, brilha aí, viu? Vai lá, abraça a causa e eu tô aqui por trás. Ou às vezes um sofrimento social, que eu tenho que chegar para o Sim, time do serviço social, que são profissionais sensacionais e falar, sim, meninos, a questão é essa aqui, ó, vamos lá, vamos dar um exato. jeito, né? Exato. E aí, para a gente, né, trazer isso, conseguir, na verdade, né, enxergar todo esse tipo de sofrimento, eu cito aqui o diagrama de abordagem multidimensional, O né, Dan, que é o famosíssimo. DAN, exatamente. Então, foi um instrumento que ele já foi publicado antigo, desde 2012, pela, Validado, a- né? exatamente, pela ANCP, e ali a gente consegue realmente, né, colocar no papel, desenhar, que é isso, né? Eu não posso explicar, desenha para eu entender, né, aquilo Uhum. ali, e realmente estratificar todos os sofrimentos que a gente encontra. E até o próprio Dan, ele precisa ser construído em equipe, né? Certamente, Então, certamente. dali a gente consegue tirar toda essa demanda. E quando a gente realmente pega ele para fazer, né, para colocar no papel e dali colocar também no papel um plano de cuidados, não tem como dar errado, Eu acredito né? nisso também, Ellen. Agora, uma outra pergunta. Por que os pacientes, às vezes, têm medo de ir para o cuidado paliativo? Você percebe isso? Ah, percebo, mas por Uhum, quê? Porque se eu for colocar cuidados paliativos no Google, só vai uhum. aparecer sobre morte. Então, eles mesmos acham isso. E se eles ainda têm um médico que tem esse pensamento, aí lascou tudo, né? Então, eles... Você está falando isso, me vem assim na cabeça alguns cenários, né? Que justamente os pacientes eles vêm com medo. Às vezes eles marcam a Sim, consulta, ou uma primeira consulta com a equipe toda, ou uma primeira consulta com o médico paliativista e falta. Aí tem que, às vezes, o médico chegar e falar, vai, precisa ir, precisa ir, precisa ir, acaba que ele vai. Quando ele vai, exato. ele vê que, de certa forma, a gente está falando de vida, a gente está falando de bem-estar, de controle de sintoma, de qualidade de vida. Ele acaba virando garoto propaganda, né? Sim, Falando, esse negócio de cuidado paliativo é legal, vai lá, vale a exatamente. pena. Eu já tive paciente que marcou consulta comigo porque viu no meu cartão tem Uhum. fisioterapia oncológica e fisioterapia paliativa. Aham, E aí, justamente por isso, gente, mas o que é isso? O que que você aham. faz, né? Isso é uma dúvida realmente das pessoas, né? Uhum. Nossa, fisioterapia paliativa, que recurso você usa? Eu, Uhum. o recurso que a gente tem dentro da fisioterapia. Eu só sei encaixar aquele recurso que é factível com aquela doença, com aquela fase de tratamento. E o que realmente o paciente precisa. Agora, Uhum. não existe um recurso especial da Uhum. fisioterapia. Existe um medicamento especial para Uhum. poder tratar o paciente? Não, os medicamentos estão Não. aí. É fazer o bom uso dos Uhum. recursos que a gente tem, né? Isso enquanto todos nós, dessa equipe transdisciplinar. É justamente isso, né? Então as pessoas acham que é alguma coisa, é algo mirabolante, E né? não é, né? Nossa, não, gente, é Uhum. cuidar, é se Exatamente. importar. Isso é cuidado paliativo. O que é, o que não é. O que é cuidado paliativo? É cuidar, é se importar, né? Então, é se interessar pelo Uhum. aquele ser humano que você está cuidando. Muito Então, bem. aí as coisas vão fluindo. Muito bem. Gostei disso, as coisas vão fluindo se a gente usa os recursos. Faz muito sentido, né, Ellen? Faz muito sentido. E isso traz sentido para a nossa vida. Eu Isso não tenho como torna-se. disso. Pois é. E isso é a missão. Então, por isso. Então, uma coisa vai se encaixando, né? Então, teve um guideline recente que eu vi, que uma frase muito boa, que cuidados paliativos é um nado sincronizado.
E é isso. E essa sincronicidade, né, do cuidado paliativo traz esse significado de vida para a gente como profissional. É uma boa definição. Eu costumo dizer que geralmente é como se fosse um som de orquestra. E Sim, muitas vezes você precisa ter uma pessoa ou alguns regentes que estão à frente de um grupo ou junto do grupo, e pode ser que esse papel do regente, às vezes, ele mude, né? De um profissional para o outro, sim, mas que está todo mundo empenhado fazendo a sua missão para gerar um som harmônico e gostoso. isso Eu mesmo. também, assim, eu tendo a puxar uma definição musical, né? Eu gosto de música demais. Então, para mim, faz muito sentido uma música bonita. E que a gente, como equipe, consiga executar um som agradável com o nosso Uhum, cuidado, né? com certeza. Tem um monte de pergunta aqui bacana, e muita pergunta que às vezes é direcionado para fisioterapeuta oncológica paliativista. E eu estou achando isso bacana, viu? Então, ó, vamos fazer umas Vamos rapidinhas, lá. bem assim, só para a gente falar que é o que não é. Vem cá, então, cuidado paliativo é abandonar o paciente, Ellen? Não, pelo Não. contrário. Entendi. Não, Cuidado pelo amor de paliativo é a Deus. mesma coisa que medicina humanizada? Não, embora eu acho que, assim, sabe, tenha nuances, Uhum. mas de fato não é, né? Ou então cuidados de saúde humanizados, né? Eu acho que isso devia ser obrigação de todo profissional de saúde, Sim, né? sim, né? Eu vou falar, vou trazer uma fala do Dr. Daniel Forte, Aham. né? Cuidado paliativo é a boa prática médica que foi esquecida, É uma boa definição, sim. Mas também cuidado né? paliativo é bom senso, Ellen? Sim, sim, demais, demais, Tá. né? Porque é justamente isso, né? A gente precisa saber entrar e saber sair. Então a gente Uhum. precisa de bom senso. Tá. E cuidado paliativo é tipo não fazer nada, não entrar com nenhum remédio, não colher exame e pronto, deixa o paciente para lá? Não, não, pelo contrário, né? É investir no paciente. Uhum. Cuidado paliativo é investir no Cuidado paciente. paliativo vai junto com o tratamento que pode curar a doença, Ellen? Sim, lado a lado. Deve Eu iniciar tenho uma no D figurinha. zero. Isso aí mesmo, tem uma figurinha maravilhosa do Google que é bem assim, são duas portas, né? Você tem duas pessoas de frente a duas portas. Uma porta está escrito curativo e outra porta está escrito paliativo. E aí é como se você perguntasse, é uma porta ou outra? Isso está errado. Na verdade, você tem que abrir as duas portas e caminhar por essas duas portas de maneira, obviamente, em paralelo e proporcionalmente diferente, Exatamente. a depender da fase de doença, estadiamento, condição Uhum, clínica do paciente. E por aí vai, né? Muito exatamente bem. isso. Tem uma pergunta interessante aqui, que é quando começa de fato a assistência fisioterápica no paciente oncológico que esteja em cuidado paliativo? No momento do diagnóstico. No Uhum. momento do diagnóstico. Principalmente se esse paciente tem sintomas, né? Aham. Então, eu iniciei por quê? Vamos dar um exemplo de um câncer de mama, né? Uhum. Então, essa paciente descobre, né, um câncer, tem um diagnóstico de câncer de mama. Muitas vezes ela Uhum. vai entrar com uma quimioterapia neoadjuvante. Essa quimioterapia, ela já tem sintomas, então essa paciente ela já pode evoluir com fadiga, com neuropatia periférica, com próprios Uhum. edemas. Então, Uhum. todos esses sintomas a gente já trata, né, na fisioterapia. E após isso, ela vai partir para um tratamento cirúrgico. Aham. Muitas vezes, né, uma mastectomia com uma linfonodectomia axilar, e aí sim necessita full time de fisioterapia, porque Uhum. somos nós que vamos fazer essa reabilitação de pós-operatório. E Uhum. após essa fase, muitas vezes o paciente vai para a radioterapia, onde a Uhum. gente tem fibroses, tem aderências, pode sim desenvolver linfedema, né? Então a gente tem radiodermite, o Ah, fisioterapeuta pode trata a radiodermite com laser, né? uhum. Então, desde sempre, desde o momento do diagnóstico, Uhum. porque a gente vai com certeza caminhar lado a lado com toda essa equipe, né? Então, já trabalhei em serviços em que tinha um consultório de primeira vez, né? Ah, Então, esse paciente passava por toda a equipe em consultório justamente para a gente explicar a atuação de cada profissional, né? uhum. Então, isso é realmente a gente conseguir
abordar esse paciente oncológico, né, como um todo. Uhum. Entendi. Você tocou num sintoma que eu acho que assim, é uma gavetinha, né? Que a gente vai abrir rapidinho e falar um pouquinho, fadiga. Que Hum, sintoma, né? nossa, que sintoma, e que sintoma que também se exacerba, né, num paciente numa terminalidade, numa fase final de vida, né? Então, ele realmente é um sintoma muito prevalente nos pacientes oncológicos. É um Uhum. sintoma total, né? Porque a Sim. gente tem aquela fadiga física, que é realmente aquela sensação persistente de exaustão, de cansaço, né? Uhum. Ao realizar tarefas. Então, a gente tem uma fadiga emocional, porque Uhum. esse paciente não consegue se concentrar para fazer as atividades que ele gostava de fazer. E Uhum. é uma fadiga cognitiva, porque esse paciente tem uma dificuldade de concentração. Também. Então, é um sintoma que altera muito a qualidade de vida dele, desse paciente. Então, e está totalmente relacionado com a fisioterapia, porque a gente trata a fadiga como? Com atividade física. Por incrível que pareça, Então, né? Por incrível que exatamente. pareça. Exatamente, né? Então, se eu continuo, se eu tenho um sintoma, se o paciente já apresenta uma fadiga oncológica, né, e eu continuo mantendo com ele hábitos sedentários, eu vou ter uma autoperpetuação da fadiga. Então, entra num ciclo vicioso. A partir do momento que eu insiro treinamento físico para esse paciente, eu tenho uma atenuação da fadiga, sim. E os estudos trazem que até apenas 2 semanas de fisioterapia com treinamento físico já Uhum. reduz em 25% os sintomas da fadiga. Uhum. Então, a gente já consegue melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? Perfeito. A fadiga, inclusive, é um sintoma mais prevalente em pacientes portadores de doença grave, né? E como a gente Sim, é mal treinado enquanto profissional, eu falo como médica, ninguém me ensinou na semiologia a pesquisar a fadiga ou questionar a fadiga ou ir atrás de fadiga em cenário nenhum. E é super sim. prevalente no nefropata, é super prevalente no paciente oncológico, é super No prevalente no pneumopata, no cardiopata, no cardíaco, pneumopata, em exatamente. todo mundo. E se tem uma coisa que tem um monte de outras coisas periféricas, a anemia, o corticoide, o medicamento, a privação de sono, a desnutrição, hábitos Sim, alimentares. Imagina que a gente precisa sim de equipe, tá aí um sintoma que a gente precisa de equipe, todo mundo junto para poder conseguir abordar, né? É um exemplo de é. que você sozinha também não dá conta do recado, né? Com certeza, com certeza. Justamente por ser um sintoma total, né? Aham. Então não tem como a gente conseguir abordar uma única dimensão, né? Aham. O Marlone até colocou aqui, né? No hepatopata. No hepatopata também, certamente. Sim, sim. Algumas outras perguntas. Quer ver? Como se dá a atuação da fisioambulatorial em cuidado paliativo, Ellen? Então, normalmente. Você Não falou da tem como eu primeira disse consulta, do primeiro anteriormente. atendimento, né? E Sim, fede. justamente. E justamente, o que difere, né? Eu falo assim, né? Você faz fisioterapia paliativa com seus pacientes? Quais pacientes? Todos, todos os meus pacientes, Uhum, né? Então, o que realmente precisa ser mudado é o olhar para aquele ser humano, não é uma conduta, né? Então, vamos colocar, lembrando de algum cenário aqui de algum paciente hoje que eu trato. Então, hoje eu tenho no ambulatório pacientes que pós-operatório imediato de mama, então isso é fisioterapia paliativa. Eu uhum, tenho paciente, né, em cuidados paliativos exclusivos, eu tenho paciente na terminalidade, então uhum. isso também é fisioterapia paliativa, né? Tem E paciente o, em o mais cuidado de final de vida. tenho, então, e o mais curioso, eu ia justamente falar isso, o que me deixa assim, muitas vezes até comovida, é Uhum, que o paciente está com caquexia, com todos os sintomas, e ele vai para a fisioterapia, porque ele uhum, sente que aquilo melhora a qualidade de vida dele. uhum, Então, ele chega lá aos trancos e barrancos, uhum, mas ele não deixa de ir. E é justamente isso, né? E a gente tem na fisioterapia todos os nossos recursos, o objetivo primário sempre é melhorar a qualidade de vida. Então é uhum, isso. Então eu preciso ver qual é o sintoma que aquele paciente tem. Eu preciso saber qual é realmente a queixa que uhum, ele está trazendo, né? uhum. Então eu não posso, então eu preciso conhecer ele.
para justamente eu saber aplicar o recurso necessário naquele momento, né? Uhum. Então, eu tenho hoje, no meu consultório, paciente em todas as fases de tratamento. E Uhum. todas as fases de tratamento, eu uso a fisioterapia paliativa, Uhum. né? Eu costumo dizer que eu falo que todo profissional de cuidado paliativo, Ellen, tem três objetivos na vida. E a gente às vezes acha que as pessoas acham que cuidado paliativo é fazer casamento, trazer pet, Uhum, fazer uns uhum, rolês super diferentes no hospital. E eu falo, sim, não, 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 presta atenção. Isso às vezes é exceção, porque a regra da gente se chama controlar sintoma, sim, aliviar sofrimento e promover bem-estar. E se por acaso eu parar para tomar um cafezinho, eu tenho que lembrar que o meu objetivo é controlar sintoma, aliviar sofrimento e promover bem-estar. Se daqui a pouco, sei lá, der uma pausa, for bater um papo com os colegas no trabalho, tem que é, voltar a estar focada nisso. A vida exato. da gente, o valor É. da gente, a prática da gente é direcionado para isso, né? Justamente. Em relação a isso, né, que você falou, questão do aniversário, questão Aham. de visita de pets, né, enfim, Uhum. isso realmente, né, acontece, não é a base, óbvio, Uhum. né, mas muitas vezes a gente vai sim realizar desejos, né? Então, se eu tenho um paciente que eu sei que ele vai morrer ali no hospital e ele tem um pet, por que que eu não vou proporcionar esse último encontro deles? Não é verdade? Então, assim, realmente a gente vai se preocupar com esse outro lado, sim, né? Mas realmente não vai ser, não é isso que rege os cuidados paliativos. O que rege é justamente, né, esses três pontinhos que você comentou. É. Isso acaba que eu falo que geralmente é uma cereja do bolo, né? A gente deve sim Sim, estar atento, a gente deve proporcionar, na verdade, se possível, para todo mundo, por que não, né? é. Marlone falou uma coisa aqui importante, ó, o preconceito do paciente, dos familiares com a palavra paliativo, por não entenderem de fato o cuidado paliativo, causa um impacto e descrença. Certamente, né? E o pior, a Uhum, gente até estava falando disso, é de que muitas vezes esse conceito equivocado ele é reverberado por médicos também, por outros profissionais da equipe de saúde. uhum. Isso traz, de fato, um impacto super negativo, né? Sim, Concordo com demais. certeza. Verdade. Você falou que teve muitas perguntas aí em relação à fisioterapia. Estou doida para que tenha tido Menina, uma e tem uma até aqui, agora, ó. Tem uma que aqui agora nada, cabulosa. que é a VNI. Olha, eu acho que vai ter a ver com isso. Falando justamente do papel do fisioterapeuta paliativista nesse cenário de Covid. Hum, Olha. exato. Vamos lá. Realmente é um cenário, né, que pegou a gente de surpresa, que a gente teve que se redescobrir, se reinventar, se ressignificar, né? Então, e a gente precisa correr contra o tempo para manejar sintoma em COVID, né? Então, os pacientes têm uma piora muito rápida, muito progressiva, né? E então aí o papel do fisioterapeuta ele é fundamental. Na verdade, o papel do fisioterapeuta é indispensável no manejo de Covid-19, né? Então, eu vou contar minha realidade hoje, Uhum, né, do hospital. Então, a gente tem as unidades segregadas, né? Tem a UTI segregada e tem a enfermaria segregada. uhum, E tá tudo lotado, uhum, né? E o que que a gente tem? A gente tem pacientes que estão em piora progressiva, uhum, insuficiência respiratória, e que realmente a gente precisa manejar aquele sintoma. E não uhum. tem vaga na UTI. Aham, Então, a gente, né, vai lançar a mão da VNI. E a uhum, VNI, ventilação não invasiva, está salvando a uhum, vida dos nossos pacientes. uhum, E é uma conduta de inteira responsabilidade do fisioterapeuta. É uma conduta fisioterapêutica, né? uhum, Então, isso é muito bonito. Então, a gente vive um cenário de horror, mas uhum, a gente também vive um cenário que a gente consegue salvar vidas, uhum, né? E não é um salvar vidas, né, de um outro tipo de doença crônico-degenerativa, né, uhum, que a gente sabe que vai ter aquele curso uhum, natural da doença, uhum, né? Aqui a gente tem uma insuficiência respiratória aguda, então aquele sintoma precisa ser controlado, precisa ser manejado. A gente tem que correr contra o tempo, uhum. né? E a gente está conseguindo isso.
Uhum. Então, hoje, a gente se reúne quanto equipe e a gente conversando com os meus gestores, e a gente falei, olha que lindo, né? Uhum. Todo esse outro cenário, né? Que a gente só Ao vê o mesmo... cenário do horror, mas olha que coisa linda, a gente está salvando. Então, Uhum. hoje, tenho 7 pacientes que estão fazendo VNI, né? Então, Uhum. são 7 pacientes que tinham indicação, sim, de UTI, Uhum. mas que a gente está conseguindo controlar o sintoma. Que esse paciente Ao... está conseguindo, né? Então, mas tem um outro lado, Carol. Uhum. Não é que vamos fazer VNI a todo custo Uhum. e indiscriminadamente. Não. A gente Não. precisa ter responsabilidade. É um procedimento que gera, né, um nível de aerosolização grande. Então, a gente Uhum. precisa ter segurança, porque a gente precisa, sim, salvar vidas nesse contexto de Covid, mas a gente Uhum. também precisa cuidar do nosso meio em volta, porque eu salvo uma vida se eu não tenho, né, todo esse planejamento, toda essa segurança da aplicabilidade da ventilação não invasiva, e aí eu ponho toda a equipe em risco, né? Exatamente. E te digo mais, né, Ellen? Mais ainda o papel do fisioterapeuta, muitas vezes, até nesse cenário Covid, para pacientes que às vezes não seriam elegíveis para suporte avançado de vida. Sim, Aqueles pacientes que sim, já estão numa fase de final de vida, que já não teriam benefício e sim. indicação de ir para UTI. E sim, É. o E fisioterapeuta eles tem um vão. papel essencial no manejo não invasivo da dispneia, É. junto com toda a equipe médica, junto com muito também da psicologia junto, muito da enfermagem presente, muito do suporte à família também. A gente está entrando na reta final já da live aqui, eu só vou puxar mais alguns Senão o comentários. Instagram corta, hein? Nessa, imagina, que feia, né? Cortar a gente assim. A comunicação falou que os fisioterapeutas foram fundamentais nessa fase agora de pandemia, de fato, tem o nosso reconhecimento, tem os nossos parabéns. A Janaína colocou que mesmo que quando a gente até entenda a importância desse acompanhamento transdisciplinar, especialmente de cuidado paliativo, difícil às vezes a gente ter locais de referência que façam um trabalho em Sim. equipe para referenciar o paciente, especialmente no cenário ambulatorial. Isso é uma verdade. É Especialmente se esse muito paciente é um verdade. paciente oncológico, né? A É, Jana, eu é conheço, difícil. A Jana ela é nefro. Então, eu imagino que para a realidade dela é um Mais cenário ainda. muito difícil, né? Com certeza, com certeza. Infelizmente. E isso é realmente uma realidade, né? Eu acho que tudo esse contexto que a gente colocou de obstáculos que a gente Uhum. tem, um obstáculo muito grande é realmente você formar uma equipe estruturada de cuidados paliativos, onde realmente a gente tenha toda a equipe, né, os membros da equipe transdisciplinar. Então, talvez esse seja o nosso maior desafio, né? Até Certamente. esses desafios diários que a gente tem, Uhum. mas realmente, até pela ausência de profissionais, né? Uhum. Então, Ellen, reta final mesmo, né? Se você for embora um dia desse mundo, que você quer deixar de legado? Me conta. os cuidados paliativos Bonitinha? Muito bem. é o Pessoal, que realmente representa os cuidados paliativos, isso que eu quero quer deixar de cuidado. legado, que é Quer cuidar de cuidado. gente. Seja o cuidado que você gostaria de receber. Muito bem, Ellen, obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade. Mandem perguntas, pessoal, no direct meu da Ellen. A gente vai Sim, ter pode prazer de mandar. responder. Eu acho que daqui a pouquinho a gente já vai cair, né? Mas muito obrigada É, que vieram. Isso vai ficar. Eu vou tentar gravar, né? Nunca fiz isso na vida no deixa salvo no IGTV. IGTV. Vamos lá, vou Ele vai te aprender dar a aqui opção. hoje. Semana que vem a gente vai se ver mais com mais um Pali Night e uma conversa dessas. Pessoal, Adorei, obrigada. muito obrigada. Ellen, obrigada mais uma vez. Boa noite, Um gente. beijo, boa Um noite. beijo.